Olá, pessoal. Vamos começar o estudo sobre funções e eu vou começar com a definição de funções. Então, dados dois conjuntos, A e B, uma função f de A em B é simplesmente uma regra ou uma lei, tá? Um modo de você associar um ponto que está em A, sempre que você tem um ponto que está em A, você vai associar um único elemento que está em B, tá? Esse elemento que está em B. Então, se você tem o elemento que está em A, chama de x, o elemento associado ao ponto x vai ser o ponto y, que é o ponto f de x, tá? Então, novamente, uma função é simplesmente uma regra, um modo de você associar conjuntos de dois elementos, tá? Onde você obrigatoriamente tem que associar cada elemento de um conjunto, por exemplo, esse aqui, um conjunto A, um elemento de um conjunto A, por exemplo, o número 1, aqui nesse caso, a um elemento do conjunto em B. Por exemplo, você associa o número 20, tá? O número 2, também você pode associar, você poderia ter associado ao 30, ao 40, mas você pode associar também ao número 20, tá? Por exemplo. Então, note que esse esse diagrama aqui do nosso lado esquerdo, ele exemplifica muito bem o que é uma função, tá? Eu tenho aqui alguns elementos do conjunto A, outros elementos do conjunto B, e, e sempre, para cada elemento que está no meu conjunto A, eu consigo associar a exatamente um elemento que está em B, tá? Repare que o jogo muda de figura quando eu analiso esse outro exemplo, tá? Esse outro exemplo não é uma função, não é função. Por quê? Porque aqui eu tenho, de certa maneira, uma associação de elementos de um conjunto que está em A. Estou associando elementos de um conjunto que está em B, só que aqui eu tenho um desses elementos, que no caso é o ponto 2, que está sendo associado ao ponto 20 e ao ponto 30, tá? Então, isso não pode acontecer em uma relação que seja uma função. Uma função, para cada elemento que está no nosso conjunto A gente vai associar exatamente um elemento do conjunto em B, tá? Então, para cada elemento do seu conjunto de partida, você pode, você pode perceber se essa relação, se essa associação entre esses dois conjuntos é uma função de A em B ou não, se para cada elemento você tem apenas uma flecha partindo do conjunto A, tá? Aqui repare que o ponto 2 eu tenho duas flechas que estão partindo deles e chegando em elementos que estão em B, tá bom? Então, nesse caso não é uma função e nesse caso sim, tá? Nesse primeiro caso, eu tenho uma função. Bom, aqui é uma função f de A em B, tá? Uma função, tá? Lembrando que tem vários modos de você associar elementos que estão em A elementos que estão em B. Aqui apenas uma dessas maneiras, vocês podem brincar, por exemplo, com quantas maneiras diferentes você poderia associar aqui, nesse exemplo, esses elementos que estão em A aos elementos que estão em B, aqui nesse caso. Mas nesse outro exemplo você não tem uma função, tá? Bom, aqui eu vou relembrar alguma notação que a gente usa quando nós tratamos sobre funções. Esse conjunto de partida, tá, é sempre chamado de o domínio da função, tá? Então, o domínio da função é o conjunto de todas as entradas, da sua função, tá? E o conjunto das chegadas, vamos dizer assim, dessas flechas, é chamado de contradomínio da função, tá? Então, sempre que eu tenho uma função, eu tenho dois conjuntos. O primeiro conjunto, que é o conjunto de partida dos elementos, tá? Eu chamo de domínio, ou você pode também pensar como conjunto de entrada
e o conjunto das saídas, ou o conjunto dos valores de chegada para essa função é chamado de contradomínio, tá? Nos cursos de ensino médio, no curso de cálculo 1, em um curso de fundamentos da matemática, em geral nós tratamos que esses dois conjuntos, no caso aqui A e B, eles são sempre conjuntos de números, tá? Então, aqui, deixa eu apagar aqui. Então, A e B são geralmente conjuntos de números, ou seja, são intervalos ou são a própria reta real, tá? De números na reta, tá bom? Intervalo, uma união de intervalos, ou conjunto dos números naturais, ou conjunto dos números inteiros, mas geralmente em cursos mais básicos, quando a gente fala sobre função, a gente já pensa logo em funções que envolvem conjuntos de números, tá bom? Bom, esse valor aqui, f de x, em uma função, é chamado de o valor de f em x, tá? É o valor que a função assume no ponto x, tá bom? Então, nesse meu primeiro exemplo aqui, que a gente tem que uma função, você tem que o f de 1, nesse caso vai ser igual a 20, ou seja, o valor de 1 vai ser 20, o valor do ponto 2 também vai ser 20, o valor de 3 vai ser 30, tá? E o f de 4 vai ser 40. Tá? Então, para cada valor, desculpa, o f de 4, e nesse caso vai ser 40. Então, para cada valor que você tem no seu conjunto A, você tem exatamente um valor no conjunto B. Tá? Repare que nesse outro exemplo você não tem uma função, porque, por exemplo, se você pega aqui o número 2, você fica na dúvida, o f de 2 ele seria 20 ou seria 30? Tá? Então, sempre que você tem uma dúvida de qual seria o valor de uma determinada função no ponto, ou seja, se você tiver duas escolhas para esse valor de uma função no ponto, é porque essa relação não é uma função, tá? Ela deixa de ser uma função, tá bom? Bom, e um outro conjunto importante é o que a gente chama de a imagem de uma função, tá? Então, a imagem de uma função é o conjunto de todos os valores possíveis de f de x, tá? Obtidos quando x varia no domínio da função, tá? Então, de outro modo, você pode escrever a imagem de f usando a linguagem de conjuntos assim, tá? Então, a imagem de f, nesse caso, é o conjunto dos valores x, perdão, é o conjunto dos valores f de x, tal que o x esteja no domínio da função. Tá? Tá certo? Deixa eu colocar isso aqui um pouquinho mais para cá. Então, a imagem de f é esse conjunto. Conjunto dos valores f de x, quando x pertence a A. Tá? Onde, nesse caso, A é o domínio da função. É o domínio de f. Tá? Então, por exemplo, nesse primeiro exemplo, você tem que os pontos 20, 30 e 40, eles estão no domínio, desculpa, eles estão na imagem da sua função, tá? Porque eles são valores obtidos quando você varia esses pontos x no seu domínio, tá bom? Apenas isso. Bom, então, uma outra anotação interessante é essa daqui, tá? Sempre que você tem que um, um conjunto, quando a gente escreve y igual a f de x, esse valor x aqui, tá?
ele representa um elemento qualquer no seu domínio, tá? Então, esse x, ele é chamado de variável independente. Bom, independente. E ele representa sempre um ponto qualquer no seu domínio. Bom, e o valor y, que é o valor f de x, que está na imagem da sua função, ele é chamado de variável dependente, tá? Porque o y, nesse caso, ele depende de x. Tá? Então, o y aqui é chamado de variável dependente. Tá bom? Bom, então vamos para um exemplo aqui, tá? Então, a minha função vai ser uma função dos números reais nos números reais, que vai ser definida por f de x igual a x ao quadrado, tá? Então, o que é que a nossa função faz? Ela pega um número real x e eleva esse número ao quadrado, tá? Então, por exemplo, qual o valor que essa função tem no ponto 3? Qual o valor de f de 3? Ah, o valor de f de 3 é muito fácil. Basta que eu substitua o ponto 3 por x, tá? Porque, de novo, x representa um elemento qualquer no meu domínio, tá? E aqui eu tenho a regra da minha função, a lei da minha função. Então, basta que eu substitua no lugar de x, eu substitua pelo ponto 3, tá? Então, nesse caso, esse valor aqui vai ser 3 ao quadrado. Então, esse valor aqui vai ser 3 ao quadrado, e a gente sabe que é 9, tá? Qual é o valor de f de menos 1/3? Ou seja, o valor de f no ponto menos 0,33333, tá? Então, isso aqui, novamente, basta que eu substitua esse ponto menos 1/3 na fórmula de f. Isso vai dar menos 1/3 ao quadrado, tá? Que a gente sabe que basta que você eleve ao quadrado o numerador e eleve ao quadrado também o denominador. Menos vezes menos vai ser um número positivo. Então, isso daqui vai dar 1/9. Bom, ora, e se eu quiser calcular o valor de f de x menos π, tá? Onde x é um ponto qualquer do meu domínio. Como é que eu faço? Ora, nesse caso, como a função é uma função dos números reais na reta real, então, para qualquer valor x real que eu pegue, x menos π ainda é um número real, tá? Então, faz sentido que eu tente achar o valor de f de x, menos π, tá bom? Então, nesse caso, o valor de f de x menos π vai ser x menos π, perdão, x menos π ao quadrado. E se você quiser desenvolver, vai dar x ao quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais π ao quadrado. Tá? Mas, enfim. Aqui ele pergunta, quem é o domínio e a imagem da função f? Tá? Então, note que nesse meu exemplo, ele já é muito explícito. Tá? Quando eu tenho uma função de um conjunto em outro conjunto, esse meu primeiro conjunto vai ser sempre o domínio de f. Tá? Nessa nossa notação. Então, o domínio da função, nesse caso, vai ser R. Tá? E quem é a imagem? A imagem aqui, repare, esse daqui é o domínio, esse meu exemplo. E esse outro ponto daqui vai ser o contradomínio, tá? É o conjunto dos valores de chegada. Mas isso não quer dizer que em todos os pontos do que todos os pontos do contradomínio eu tenha sempre um elemento do domínio associado. Não preciso ter, tá? Então, esse daqui seria o meu contradomínio. A imagem é o conjunto de todos os valores que
estão no contradomínio, tá? Que são obtidos a partir de f de x quando x varia no domínio da função, tá? Repare, aqui eu peguei o valor no ponto 3 e dei um número positivo, que é 9. Calculei o valor de f de menos 1/3 e dei um número ainda positivo, que é um nono. Pega o valor de x menos π e sempre também vai dar um número positivo, porque aqui é x menos π ao quadrado, tá? Então, mas geralmente, se você olha para a fórmula da função, você tem que f de x igual a x ao quadrado, o quadrado de qualquer termo, sempre vai ser um número maior ou igual do que zero. Tá? Esse valor aqui sempre vai ser um número maior ou igual do que zero. Por outro lado, você consegue mostrar também que, dado qualquer número que é maior ou igual do que zero, sempre vai existir um número no nosso domínio, de modo que ele vai ser transformado nesse número maior ou igual do que zero. Tá? Eu vou falar um pouco mais sobre isso na aula de exercício, mas você consegue mostrar que, nesse caso, a imagem de f não é toda a reta real, mas sim o intervalo de zero até infinito, tá? Ou seja, qualquer número maior ou igual do que zero. Tá bom? Esse intervalo daqui. Um outro exemplo de função. Bom, nós temos acompanhado, por exemplo, notícias sobre a Covid-19. Então, você pode pensar uma função aqui da data, por exemplo, em relação ao... Você pode ter uma função do conjunto de dias, por exemplo, dos últimos 2 anos, ou conjunto da data, e o número de novos casos da doença. Tá? Aqui está um gráfico dessa função. Tá? Então, por exemplo, no dia 20 de julho, 2 dias atrás, tá? Nós tivemos 273 novos casos de Covid-19. Tá? Então, para cada nova data, para cada dia, por exemplo, desse ano, você tem associado a esse dia um novo número, que é o número de novos casos da Covid-19. Tá? Mais um exemplo de função. Tá? Nos exercícios, nós vamos tratar sobre mais exemplos. Vocês podem pensar também exemplos que vocês têm no seu cotidiano, exemplos de funções que vocês podem criar, por exemplo, tá bom? E é isso. Bom, agora nós vamos tentar entender algumas formas que você pode tentar visualizar funções, tá? Então, a primeira forma de você visualizar uma função é você enxergar uma função como uma máquina ou um equipamento. Como assim uma máquina? Uma máquina no seguinte sentido, que se um valor x ele pertence ao domínio da minha função, essa máquina, tá? Ela vai transformar esse valor x no seu elemento associado do contradomínio, tá? Que vai ser o valor f de x, tá? Se mais tarde, se amanhã ou daqui a 3 dias, eu coloco novamente esse valor x na minha máquina, ele vai retornar daqui a 3 dias esse mesmo outro valor f de x aqui na minha máquina, tá bom? Então, você pode pensar uma função como uma máquina. Ah, e se o valor x ele não pertence ao domínio da minha função? Ora, se ele não pertence ao domínio da sua função, a sua máquina, o seu equipamento, ele não vai entender aquele número como uma entrada e simplesmente vai rejeitá-lo, não vai produzir nenhum resultado, tá bom? Um exemplo de como ver a função como máquina, tá? Então, se você, por exemplo, para essa função daqui, né? F de x igual a x ao quadrado, tá? Então, se você olha para essa função, f de x igual a x ao quadrado, tá? Tem aqui o seu equipamento, a sua máquina, e aqui você eleva um número, por exemplo, entra um número 3 aqui na sua máquina, tá? E a sua máquina, ela faz o quê? Qual é a regra que você tem associada a essa função? Ela eleva esse número ao quadrado, tá? Eleva
eleve ao quadrado. Tá? Então, o resultado, o número que vai sair da sua máquina vai ser 3 ao quadrado, que vai ser, nesse caso, 9. Tá? Bom, é isso. Então, de novo, né? Se x estiver no domínio da sua função f, quando x entra na máquina, ele será aceito como uma entrada, tá? E a máquina produzirá uma saída f de x, tá? Então, quando eu falo aqui que você pensa numa função como máquina, você deve pensar, por exemplo, como um caso concreto. Por exemplo, quando você vai, vai votar em uma urna eletrônica, né? Você insere, sei lá, dois números que são os dados para a presidência de um candidato a presidente do Brasil e ele retorna para você os dados daquele candidato, tá? Então aqui é algo análogo, algo parecido, tá? Você tem a máquina para cada função, você tem uma máquina diferente e sempre que você coloca um mesmo dado lá, ele sempre vai produzir a mesma saída, tá? Então a ideia é essa. Bom, então se você pensa uma função como máquina, o domínio, então, nesse caso, vai ser o conjunto de todas as entradas possíveis para sua função, tá? E a imagem, nesse caso, vai ser o conjunto de todas as saídas possíveis quando, quando, quando você está variando pontos do seu domínio, tá? O diagrama de flechas. O diagrama de flechas foi esse diagrama que a gente viu aqui, tá? Esse diagrama que a gente viu lá no começo. Então, você pode pensar também uma função, aqui uma função de D em E, D é o domínio e E é o contradomínio, onde nesse caso você está associando a cada ponto do seu domínio uma flecha, tá? Você tá associando cada ponto do seu domínio a um ponto do contradomínio através de uma flecha, tá? Então, quando você faz isso, na nossa notação é que a gente escreva o x associado com o f de x, tá? Então, a nossa função ela vai pegar esse valor x e vai associar, tá, a um único valor f de x, tá bom? Então, se aqui você tem o ponto A, você associa o ponto A ao valor f de A, que está no contradomínio da função. Se aqui você tem um ponto T, você associa esse ponto T ao valor f de T, que está no contradomínio da função, tá? Certo. Um outro modo muito eficiente de visualizar funções é através de um gráfico de uma função, tá? Como assim um gráfico de uma função? É o que eu vou falar agora. Então, seja f aqui uma função que tenha domínio D, tá? Ou seja, cujo domínio seja um conjunto D. O gráfico de f é o conjunto dos pares ordenados, tá? Da forma xf de x, tá? Então, a primeira saída, aqui nesse caso, vai ser o ponto x no nosso domínio, tá? Então, esse aqui, x pertence ao domínio. E esse valor aqui, a segunda coordenada, que em geral a gente representa pelo ponto y, esse cara daqui, vai ser a nossa coordenada y. Coordenada no eixo y. E aqui seria a coordenada no eixo x. Tá bom? Então, de novo, você pode pensar os pontos que estão no gráfico de f como o conjunto dos pontos x, f de x, ou seja, o conjunto dos pontos entrada associado sempre com a saída, com a sua saída, tá? X, f de x, tá bom? Então, aqui está, por exemplo, o gráfico de f, esse valor aqui, então,
aqui, por exemplo, você tem uma função e aqui alguns pontos no nosso domínio, tá? 1, 2, x, tá? É claro que todos os pontos que estão entre 1 e 2, que estão entre 2 e x, nesse exemplo, eles também pertencem ao domínio, já que o gráfico de f vai ser toda essa curva que está aqui em cima, tá? Então, se eu pegasse, por exemplo, aqui um ponto T, esse meu ponto associado, ele teria a forma, aqui nesse exemplo, TF de T. Bom, o ponto 1, ele tem a forma 1F de 1, e assim por diante, tá? Repare que a altura f de 1 nesse caso, que o valor f de 1 vai ser sempre a altura do ponto do gráfico acima do ponto x, tá? Então, o ponto f de 2 seria essa altura daqui, tá? O f de 2 vai ser sempre essa altura que está acima do ponto 2 no gráfico, tá? O valor de f no ponto x, portanto, se aqui for um ponto x qualquer, por exemplo, ponto 5, 6, mais geralmente o ponto x. Então, o valor de f de x, ele sempre representa essa altura, do, do ponto x, f de x. Bom? Bom, então, nesse caso, tá? Aqui está uma outra representação. Você pode enxergar o domínio como conjunto de todos os valores possíveis de f, tá? Então, aqui nesse caso, o domínio vai ser o conjunto de todos esses pontos que estão abaixo do gráfico de f, ou seja, se você pega aqui um ponto sobre o gráfico de f, que é esse conjunto em azul, e projeta esse ponto sobre o eixo do x, tá? Então você ganha esse ponto que está no domínio. Tá? Quando você faz isso para todos os pontos do gráfico de f, você ganha todos os pontos do seu domínio. Tá? Então, para que você saiba se um ponto ele pertence ou não ao domínio, basta que você corte o seu gráfico por uma reta vertical. Tá? Se essa reta vertical ela cortar o gráfico de f, é porque esse ponto está no domínio. Tá? Porque, claro, você pega aqui um ponto x, então esse ponto seria o ponto x, f de x. Tá? E a imagem? A imagem é um conjunto de todos os valores f de x. Tá bom? Então, esse aqui é o ponto t. Então, obrigatoriamente, esse cara daqui seria o ponto f de t, que está na imagem de f. Tá? Então, para que você ache o domínio de uma função a partir do gráfico de f é muito simples, tá? Deixa eu simplificar de novo. Para que você ache, você simplesmente projeta os pontos que estão no seu gráfico sobre o eixo x, tá? Então, todos esses pontos que são projetados sobre o eixo x são os pontos que estão no domínio. E você, para obter a imagem de f, basta que você projete os pontos do gráfico sobre o eixo y, tá? Quando você olha para qualquer um desses pontos aqui, ó, qualquer um desses pontos que estão sobre o gráfico, repare que sempre eu vou ter, nesse caso, um desses pontos aqui em verde, tá? Então, esses pontos aqui em verde, eles representam para mim a imagem dessa função, tá? Se, por exemplo, se esse ponto aqui fosse o ponto 2 e aqui o ponto 5, a imagem de f, nesse caso, nesse exemplo, seria o intervalo de 2 a 5. Tá? Se esse aqui fosse o meu ponto 1 e esse aqui é o meu ponto 7, uma possível, um possível domínio para minha função, nesse caso, seria o intervalo que vai do ponto 1 ao ponto 7. Certo?
Bom, aqui eu coloco alguns exemplos de gráficos, tá? Algumas dessas funções nós vamos ver com mais detalhes lá na frente, mas é sempre importante que a gente tenha em mente alguns exemplos de gráficos mais simples, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho a função f de x igual a 3. Ora, essa função f de x igual a 3, eu vou definir que o domínio dela seja todos os reais, seja todos os números reais, ela pega qualquer ponto x e transforma esse ponto x no ponto 3, tá? Então, aqui, por exemplo, ela vai pegar o ponto 4 e levar no ponto 3. Pega o ponto 2 e leva no ponto 3, tá? Então, deixa eu colocar aqui alguns exemplos. Então, se você calcula aqui o f de 0, leva no ponto 3. O f de 1 no ponto 3. O f de menos 1,5 ou f de menos 3 sobre 2, também no ponto 3. Não importa o valor x que você tenha, a sua imagem vai ser sempre o ponto 3, tá? Essa função aqui a gente chama de função constante, tá? Porque não importa qual valor x que você tenha no domínio, o valor de f de x sempre é constante nesse caso, tá? A gente chama aqui de uma função constante, tá? Então, o gráfico de f, nesse caso, é muito simples, tá? Por quê? Porque para cada valor de x, por exemplo, aqui para o ponto 2, você está dizendo que a sua altura no gráfico seria o ponto 2f de 2, só que o ponto f de 2 tem que ser 3, tá? Para o ponto 4, também é a mesma coisa. Imagem 3, tá? Para o ponto, sei lá, o ponto 2,5, também tem 3, tá? Para qualquer ponto na reta real, a altura do gráfico vai ser sempre 3, tá? Então, o gráfico, nesse caso, vai ser essa reta em vermelho que passa aqui que corta o eixo dos y no ponto 3, tá? Então, o gráfico de f, nesse caso, vai ser uma reta horizontal, tá? Mas, geralmente, se você tivesse colocar aqui a função f de x igual a c, tá? Se o valor de c for esse valor daqui, por exemplo, se aqui for o valor de c, então o valor se esse aqui for o valor c, por exemplo, o valor de gráfico de f seria essa reta horizontal que corta o eixo dos y no ponto c, tá bom? Aqui, e essa reta horizontal é a reta y igual a 3, tá? Por que a gente diz que essa reta é a reta y igual a 3? Porque para qualquer que seja a sua, o seu, para qualquer ponto aqui dessa reta, esse ponto sempre vai ter a forma x3, tá? Então a gente diz de uma forma mais simples que ela é a reta y igual a 3, porque a segunda coordenada, a coordenada que fica sobre o eixo dos y, nesse caso vai ser sempre constante igual a 3, tá bom? Opa, aqui eu falei 13, mas é C, né? 13 é a de baixo, perdão. Aqui é a reta, aqui é a função f de x igual a 2x mais 1, tá? Então, se você chama f de x como sendo y, você tem a equação y igual a 2x mais 1, que nós vamos ver daqui a algumas aulas. Isso vai representar a equação de uma reta, tá? Sempre que você tem uma função da forma y igual a mx mais b, tá? Onde m e b são constantes, são constantes,
o seu gráfico vai ser uma reta, tá? E para desenhar uma reta é muito simples, né? Basta que a gente plote, por exemplo, 2 pontos desse gráfico e ligue esses 2 pontos, por exemplo, por uma régua, tá? Então, você poderia calcular, por exemplo, o valor de f de 0. O valor de f de 0, nesse caso, vai ser igual a 1, porque quando você substitui x igual a 0 aqui, na fórmula de f você obtém 1. E também você poderia ver em que ponto a sua reta corta o eixo x, tá? Então, uma reta corta o eixo x quando o valor y, quando a sua altura for igual a 0, tá? Então, se você resolve isso daqui, y igual a 2x mais 1 igual a 0. Então, isso daqui vai ser igual a 0 quando x for igual a menos 1 sobre 2, tá? Que é o ponto menos 0,5, tá? Esse ponto que fica aqui à esquerda do ponto x, tá? Então, você tem esses 2 pontos do gráfico, que é o ponto 0, 1, e tem o outro ponto do gráfico, que nesse caso é o ponto x igual a menos 1 sobre 2, tá? E como ele corta o eixo do x, a coordenada y vai ser igual a 0. Tá? Tem esses 2 pontos para desenhar o gráfico, é muito simples, basta você liga esses 2 pontos, tá? Mas, de novo, o gráfico vai ter essa forma quando a sua função ela tiver, for dessa forma daqui, tá? Da forma y igual a mx mais b, nesse caso o m vai ser igual a 2 e o b vai ser igual a 1. Basta que você desenhe uma reta do jeito que a gente desenhou, tá? Bom, e para outros tipos de funções, por exemplo, a função que a gente acabou de ver nos exemplos, a função f de x igual a x ao quadrado, como é o gráfico, tá? Então, nós vamos ver que, nesse caso, o gráfico dessa função vai ser uma parábola, tá? Nós vamos falar um pouco mais disso nas próximas aulas, mas o modo de você dar um esboço desse gráfico é plotar alguns pontos do gráfico, atribuindo valores a x no seu domínio, e ligando os seus pontos de uma maneira suave, tá? Então, quando você substitui, por exemplo, o valor x, quando x for igual a 0, o valor que f de x assume vai ser igual a 0, tá? Então, um ponto que você sabe que está no gráfico vai ser necessariamente esse ponto daqui, o ponto 0, 0, tá? Quando x for igual a menos 1 sobre 2 ou mesmo 1 sobre 2, então esses 2 pontos têm a mesma imagem, tá? Que é o ponto 1 quarto. Tá? Então, aqui são esses 2 pontos. O ponto menos 1 sobre 2, 1 quarto. E à direita do zero, você tem o ponto 1 sobre 2, 1 quarto. Tá? Repare que esses 2 pontos, eles estão, tanto o ponto 1 sobre 2, tanto o ponto menos 1 sobre 2, eles estão na mesma distância do ponto 0, tá? Só que um está à direita do ponto 0 e o outro vai estar à esquerda do ponto 0, tá? E, então, de uma forma análoga, se você pega aqui o ponto menos 1 e o ponto 1, esses 2 pontos têm a mesma imagem, que é 1, tá? Se você pega aqui o ponto 2 e o ponto menos 2, então esses 2 pontos também teriam aqui a mesma imagem, e no caso é 4, tá? Então aqui você tem esses outros 2 pontos, e assim por diante, tá? Se você coloca aqui o ponto 3 e o outro menos 3, você tem que o ponto, que esses 2 pontos têm a mesma imagem, que é o ponto 9, tá? Então o gráfico, quando você liga esses pontos, obtém essa figura aqui, simétrica, que a gente chama de parábola, tá? Só relembrando, uma parábola, nós vamos ver que é o gráfico de uma função quadrática, tá? Uma função quadrática é uma função desse tipo daqui, da forma ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são números reais, onde a gente tem que, nesse caso, o a obrigatoriamente vai ser diferente de zero. Repara que essa função daqui é uma função quadrática, onde o a é igual a 1 e o b e o c são iguais a zero. Bom, um outro exemplo de função importante também, uma função básica, é a função x ao cubo. Tá? Então, ele pega qualquer valor x e transforma esse x no cubo desse número. Tá? Então, 0, ele vai transformar o 0 no ponto 0, porque 0 ao cubo é 0.
O ponto 2, por exemplo, ele vai transformar no ponto 8, porque 2 ao cubo vai ser 2 vezes 2 vezes 2, né? 3 vezes, então vai dar 8. E assim por diante, tá? Então, agora, um comportamento que você vai perceber aqui dessa função para essa função é que quando você olhava em pontos simétricos, por exemplo, aqui você tem o ponto x igual a 2 e a imagem vai ser igual a 8, quando você olha para o ponto x igual a menos 2, a imagem dele vai ser menos 8, tá? Aqui eu estou dizendo que menos 2 ao cubo, a imagem desse cara vai ser igual a menos 8, porque menos 2 ao cubo é menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, tá? Então, quando você multiplica isso 3 vezes, vou colocar aqui um pouquinho mais devagar, menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, tá? Aí você tem que aplicar aquela regrinha dos sinais do produto, né? Menos com menos vai dar mais, e mais vezes menos vai dar menos, tá? E depois basta que você multiplique 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Bom, então, gráfico de f, isso para o ponto 3 e para o ponto menos 3, tá? O ponto 4, para o ponto menos 4, para todos os pontos. Nesse caso, o gráfico de f vai ter esse formato aqui dessa curva, tá? Quando você liga esses pontos aqui que estão no gráfico de uma maneira suave, obrigatoriamente vocês vão perceber que o gráfico de f tem que ter esse formato daqui, tá? Repare que à medida que o x ele vai crescendo, quando você pega, por exemplo, se você pega aqui o ponto 3, a imagem do ponto 3 vai ser 27, tá? Se você pega aqui o número 5, a imagem do ponto 5 já vai ser 125, tá? Então, esses valores de f de x, eles vão crescendo de modo rápido, tá? Por isso essa curva aqui é mais acentuada do que o gráfico da função anterior, tá bom? Então, um outro modo de você obter informações a partir do gráfico de f é você analisando o gráfico dessa função, tá bom? Mas isso daqui a gente vai ver no próximo vídeo. Por enquanto, nesse primeiro vídeo vai ser isso, tá? Até logo e até mais.